Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Dalimar de Matos Ribeiro da Silva. Ela é de Manaus, Amazonas. E ela escreveu um texto chamado Os Nãos que Nos Protegem. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Dalimar Silva. O que eu vou fazer? Ler com vocês e eu vou contar aquilo que eu entendi. Peço aos irmãos e irmãs, que possam compartilhar essa mensagem, porque, como sempre digo, ela contém aquilo que o Senhor tem para nós, que é a sua palavra. Agora vamos orar e pedir a Ele que nos proteja e nos direcione nesse devocional. Ó Senhor, que nós possamos aprender através da tua palavra, que muitas vezes tu dizes não para nós, ainda que a gente não entenda, que a gente possa compreender e agradecer mesmo nessas ocasiões. Obrigada por tudo, ensina-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do 1 até o 6, e diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo. Eles tinham levado cativas mulheres e todos os que estavam nelas, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e de Israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falara de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Bom, então, antes que eu me esqueça, quero falar para os irmãos que hoje é considerado o dia da mentira. E dizem que o dia da mentira chegou aqui no Brasil no século XIX. E uma das versões seria que em 1828, um jornal de Minas Gerais teria anunciado a falsa morte de Dom Pedro I. E aí a notícia causou uma grande comoção e em seguida ela foi desmentida. E esse dia era o dia 1º de abril. Então, por isso, esse dia ficou conhecido aqui no Brasil como o dia da mentira. Então, isso não tem nada a ver com o texto que nós vamos estudar, mas é importante a gente lembrar que o dia da mentira é um dia de brincadeiras que eu considero de muito mau gosto, né? Porque a gente sabe quem é o pai da mentira, não é Deus, é o inimigo. Mas é fundamental a gente ter cuidado para que ninguém saia magoado, ninguém saia prejudicado e que a gente fique atento também com muitas coisas que eles soltam nesses dias, né? Porque acabam inventando notícias e brincadeiras que não são verdades e a gente às vezes cai, porque eles lançam produtos, promoções falsas, porque com esse marketing aí da mentira, acaba angariando clientes. Então, meu irmão, minha irmã, fiquem atentos, né? Hoje é considerado o dia da mentira, mas a gente não pode cair em notícias falsas ou boatos. Bom, então agora nós vamos voltar aqui para o nosso texto e a gente vai falar sobre os nãos que nos protegem. E o versículo escolhido é o versículo 6, que diz: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, qual é o contexto de 1 Samuel?
Em 1 Samuel 29, acontece o seguinte. Tem uma batalha que vai acontecer entre os filisteus e Israel. Davi e os homens dele, porque Davi era um homem de guerra, né? Eles estavam servindo ao rei filisteu Aquis e se veem numa situação bastante delicada. Por quê? Porque os filisteus, eles reuniram suas forças em Afec para lutar contra Israel, que estava acampado em Jezreel. E o que aconteceu? Davi e os homens dele acompanharam o rei Aquis. Mas eles estavam ali de retaguarda dos filisteus. Mas os príncipes dos filisteus e os homens deles desconfiaram da lealdade de Davi. Falaram, não, aí tem alguma coisa errada. E ficaram com medo que ele se voltasse contra eles durante a batalha. E aí eles questionaram a presença de Davi e dos homens deles no exército filisteu. E Aquis tentou defender Davi, né, dizendo que não tinha problema, que ele era um homem realmente leal, que nunca se encontrou nenhuma falta nele. Mas apesar da defesa do rei Aquis, os príncipes filisteus insistiram que Davi e seus homens não deviam participar da batalha. E aí o Aquis é obrigado a ceder à pressão daqueles homens, né, e dispensar Davi da batalha. E aí Davi ficou bem chateado e retornou à cidade dele lá, que era Siclac, muito chateado. Foram embora antes da batalha começar. Então, isso é o que vem antes deste texto que nós acabamos de ler. E o que isso nos ensina? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o não. Muitas vezes Deus diz não pra gente e a gente não quer entender. Então, nesse contexto do texto bíblico que a gente leu, o irmão Davi, o rei Davi, ele foi dispensado de descer para a guerra e acompanhar Aquis. E ele, como um homem de guerra, que era valente, corajoso, queria muito entrar no combate. E quando a sua tropa foi recusada, ele ficou bem chateado. Mas o que ele fez? Voltou para casa, não tinha o que fazer, né? Aquis falou, você não vai lutar. E ele voltou para casa. E aí, porque ele voltou, ele soube que a família dele, o povo dele, tinha sido sequestrado. Se ele não tivesse aceitado o não que Deus tinha dado a ele, ele ia perder essa oportunidade, né? Então, Deus sempre escreve certo por linhas certas. Ao contrário do que diz, né, o ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Por quê? Porque se Davi tivesse ido para a guerra como ele queria, seria quase impossível ele conseguir recuperar os seus filhos, suas mulheres, os idosos, enfim, todo o povo dele que foi feito cativo pelos inimigos. Aí então a gente percebe o cuidado de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida, inclusive quando a gente recebe não. Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus, às vezes ele fala sim, às vezes ele fala espera e às vezes ele fala não. Então, assim como Davi, na hora que acontece o não, a gente fica chateado e fica... É um momento difícil, né? Receber o não. A gente não entende as circunstâncias, a gente não entende por que aquilo aconteceu. Mas a gente tem que lembrar que nós devemos e podemos confiar totalmente em Deus, que sempre toma por nós a melhor decisão e torna tudo em bem para aqueles que o amam, como está em Romanos 8:28, que é um texto bastante conhecido pela maioria de nós, que diz assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, que a gente possa ser grato a Deus por tudo, pois Ele tem o poder de transformar todas as circunstâncias em nosso favor. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. As linhas que Deus traça em nossa vida são sempre certas. Bom, agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que os nãos que nos protegem são fundamentais e nós cremos nisso. E para nós que cremos nisso, o abraço, o acolher dá muito, muito certo. Então a gente não pode deixar de fazer isso. Lembrem também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
Bom, agora eu me despeço, né, com a frase de Tozer que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.